Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje, meditaremos em Lucas 11, versículos do 14 ao 28, uma passagem que destaca o poder de Jesus sobre as forças do mal e o chamado para uma vida plena de obediência e comunhão com Deus. Neste texto, vemos Jesus expulsar um demônio, trazendo libertação e suscitando questionamentos entre os espectadores. Ele responde com sabedoria, esclarecendo que seu poder vem de Deus e que o reino de Deus está presente entre nós. Jesus também ensina sobre a importância de uma vida cheia do Espírito Santo, sem espaço para o mal, e ressalta a verdadeira bem-aventurança daqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo neste trecho tão profundo e edificante. Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento e nos guie a aplicar essas verdades em nossas vidas. E estava ele expulsando um demônio e era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e a multidão se maravilhou. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe toda uma sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Esta é uma passagem repleta de ensinamentos espirituais e teológicos. Aqui, Jesus demonstra seu poder sobre os demônios, responde aos questionamentos de seus críticos e nos exorta a viver uma vida dedicada a Deus, ouvindo e obedecendo a sua palavra. A primeira parte da passagem enfoca a libertação de um homem possuído, as acusações contra Jesus e suas respostas esclarecedoras. O texto começa com Jesus expulsando um demônio que tornava um homem mudo, versículo 14. Após a libertação, o homem começa a falar e a multidão fica maravilhada. Este evento não apenas demonstra o poder de Jesus sobre as forças malignas, mas também ilustra sua missão de trazer libertação espiritual e restauração. A maravilha da multidão, no entanto, é acompanhada por 2 reações contrastantes. Alguns acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios, versículo 15. Outros, tentando-o, pedem um sinal do céu para comprovar sua autoridade, versículo 16. Essas reações revelam a dureza do coração humano e a relutância em reconhecer a obra de Deus, mesmo diante de evidências claras. Jesus, conhecendo os pensamentos de seus críticos, responde com sabedoria e lógica. Ele explica que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, versículo 17. Se Satanás estivesse dividido e trabalhando contra si mesmo, seu reino estaria condenado à ruína. Versículo 18. Ele desafia ainda mais os críticos, perguntando: se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Versículo 19. Esta pergunta aponta para a hipocrisia deles, já que eles aceitavam as expulsões realizadas por outros, mas rejeitavam as de Jesus. Jesus então esclarece a origem de seu poder. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Versículo 20. A expressão dedo de Deus alude ao poder divino operando por meio de Jesus. Este é um anúncio claro de que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente na pessoa e na obra de Cristo. Jesus ilustra sua vitória sobre as forças malignas com a parábola do valente, versículos 21 e 22. Ele descreve um homem forte e armado que guarda sua casa, mas é superado por alguém mais forte, que o desarma e reparte seus despojos. Nesta parábola, o valente representa Satanás, que domina e protege seu território, os corações e vidas das pessoas, enquanto o mais valente é Jesus, que invade e derrota Satanás, libertando os cativos. Essa imagem destaca a autoridade absoluta de Jesus sobre o reino das trevas e sua missão de resgatar aqueles que estão presos sob o domínio do inimigo. A libertação do homem mudo demonstra que Jesus tem autoridade total sobre as forças demoníacas. Ele veio para desfazer as obras do diabo e trazer restauração à humanidade. As acusações contra Jesus mostram como o coração humano pode resistir à verdade, mesmo diante de evidências claras. Isso nos desafia a refletir sobre nossa própria disposição de reconhecer e aceitar a obra de Deus em nossas vidas. Jesus declara que sua obra é uma manifestação do reino de Deus. Isso nos lembra que o reino de Deus não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade que começou com a vinda de Cristo. A parábola do valente e do mais valente reafirma que Jesus é superior a Satanás em poder e autoridade. Ele é o único que pode libertar aqueles que estão presos no reino das trevas. A primeira parte dessa passagem nos convida a reconhecer o poder de Jesus e a sua soberania. Somos chamados a nos submeter a Ele, deixando que sua autoridade transforme nossas vidas e nos liberte de tudo o que nos prende. Na sequência de suas palavras, Jesus ensina uma lição profunda sobre o perigo de uma vida espiritual vazia e a necessidade de preenchê-la com a presença de Deus. Ele utiliza uma analogia que descreve o comportamento de um espírito imundo quando sai de uma pessoa e retorna. Jesus explica que, ao sair de uma pessoa, um espírito imundo vagueia por lugares áridos, buscando repouso, mas sem encontrá-lo. Versículo 24. Ele decide, então, retornar ao local de onde foi expulso. Quando chega, encontra a casa limpa, organizada, mas vazia. Versículo 25. A ausência de uma presença que preencha o espaço deixa a casa vulnerável. O espírito, então, traz outros 7 espíritos ainda piores, e todos passam a habitar ali, tornando a condição daquela pessoa muito pior do que antes. Versículo 26. Essa parábola ilustra que não basta ser libertado ou ter um início de transformação. É crucial que a vida seja preenchida com a presença de Deus, representada pelo Espírito Santo. Uma vida vazia de Deus está sujeita a ser novamente ocupada pelo mal e a situação se torna ainda mais destrutiva. Enquanto Jesus falava, uma mulher na multidão exclamou: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste." Versículo 27. Embora a declaração seja um elogio a Maria, mãe de Jesus, ele a redireciona para um princípio espiritual maior. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Versículo 28. Com essa resposta, Jesus ensina que a verdadeira bem-aventurança não está em privilégios ou associações humanas, mas em ouvir e obedecer à palavra de Deus. A obediência é o fundamento de uma vida plena e protegida da influência do mal. A libertação espiritual é um ato poderoso da graça de Deus, mas precisa ser acompanhada por um compromisso contínuo de preencher a vida com sua presença. Uma vida cheia do Espírito Santo é imune às forças do mal. Devemos buscar diariamente a plenitude de Deus por meio da oração, leitura da palavra e obediência. Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade está em ouvir e guardar a palavra de Deus, vivendo em harmonia com sua vontade. Uma vida vazia é um convite ao inimigo. Somos chamados a vigiar e manter nossa comunhão com Deus, protegendo-nos contra ataques espirituais. Jesus nos chama a refletir sobre o estado do nosso coração. Estamos cheios da presença de Deus ou apenas limpos, mas vazios? A verdadeira transformação e proteção vem de uma vida que está completamente entregue e comprometida com o Senhor.
A terceira parte dessa passagem nos convida a refletir sobre as implicações práticas dos ensinamentos de Jesus, destacando a necessidade de vigilância espiritual, preenchimento com a presença de Deus e obediência contínua à sua palavra. Jesus nos desafia a viver uma vida comprometida com o reino de Deus, alertando sobre os perigos de uma fé superficial e de um coração não rendido a Ele. A analogia do espírito imundo que retorna com outros 7 espíritos piores ressalta a importância de não apenas remover o mal de nossas vidas, mas também de preenchê-las com algo maior, a presença do Espírito Santo. Jesus ensina que, se a casa do nosso coração estiver vazia, limpa, mas sem a presença de Deus, ela permanecerá vulnerável às influências espirituais negativas. Essa lição nos desafia a sermos vigilantes. A libertação que recebemos de Deus é apenas o começo. Devemos cultivar continuamente um relacionamento com Ele, por meio da oração, da leitura da palavra e da prática de boas obras, para que a presença de Deus habite em nós de maneira plena. A exaltação de uma mulher na multidão, que declara bem-aventurada Maria por ter gerado e amamentado Jesus, é um reconhecimento humano da importância de Jesus. No entanto, Jesus redireciona o foco para o aspecto espiritual, dizendo: "Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam." Versículo 28. Essa resposta sublinha que o relacionamento verdadeiro com Deus vai além de qualquer conexão humana ou mérito. A verdadeira bem-aventurança está na obediência à palavra de Deus. Jesus exalta a necessidade de não apenas ouvir, mas também praticar os ensinamentos do Senhor. Essa é a marca de uma vida transformada e cheia do Espírito Santo. Ao longo dessa passagem, Jesus nos desafia a fazer uma escolha clara. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 23. Não há espaço para neutralidade no reino de Deus. Somos chamados a tomar uma posição e a nos comprometer integralmente com Cristo. Essa declaração nos lembra que não podemos viver uma vida dividida entre a vontade de Deus e os prazeres ou prioridades do mundo. Estar com Jesus significa segui-lo de forma integral, permitindo que sua presença guie nossas ações, pensamentos e decisões. Um coração vazio é vulnerável ao mal. Precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, que nos fortalece e nos protege contra as tentações e ataques espirituais. A verdadeira felicidade e segurança estão em ouvir e obedecer à palavra de Deus. Essa obediência não é apenas teórica, mas prática e constante. A caminhada cristã exige vigilância espiritual. A libertação inicial é apenas o começo. Devemos permanecer firmes, crescendo em comunhão com Deus e resistindo às influências do mal. Não há neutralidade no reino de Deus. Somos desafiados a nos comprometer completamente com Cristo e a viver para glorificar seu nome. Jesus nos ensina que a vida cristã não é apenas sobre evitar o mal, mas sobre ser cheio de sua presença e guiado por sua palavra. A plenitude do Espírito Santo, a obediência prática e a vigilância constante são essenciais para uma vida que glorifica a Deus e resiste às forças do mal. A verdadeira bem-aventurança está em ouvir e guardar a palavra de Deus. Que possamos responder ao chamado de Jesus com um compromisso sincero e duradouro, vivendo para glorificar o seu nome em todas as áreas de nossas vidas. Depois de refletirmos sobre esta passagem de Lucas, somos chamados a avaliar nosso coração e nosso compromisso com Deus. Jesus nos desafia a viver uma vida cheia de sua presença, ouvindo e obedecendo a palavra e permanecendo vigilantes contra as influências do mal. Convido você agora a unir-se a mim em oração. Vamos pedir ao Senhor que nos encha com o Espírito Santo, fortaleça nossa fé e nos ajude a viver de forma que glorifique o seu nome. Que possamos responder ao chamado de Jesus com obediência e devoção sinceras. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvamos e exaltamos o teu santo nome, pois o Senhor é santo, justo e cheio de graça. Obrigado por tua palavra, que nos ensina e nos guia no caminho da verdade. Somos gratos pelo exemplo e pelos ensinamentos de Jesus, que nos mostram como viver em comunhão contigo e vencer as forças do mal.
Pai, reconhecemos que precisamos de Tua presença em nossas vidas. Enche-nos com o Espírito Santo, para que nossos corações não permaneçam vazios, mas sejam morada da Tua plenitude. Nos ajude a guardar a Tua palavra e a viver em obediência, rejeitando tudo o que nos afasta de Ti. Senhor, protege-nos das armadilhas do inimigo e fortalece nossa fé para que possamos resistir às tentações. Que cada área de nossa vida esteja rendida ao Teu controle e que nossas ações, palavras e pensamentos reflitam a Tua glória. Jesus, queremos estar contigo, ajuntando para o Teu reino e vivendo para o Teu propósito. Nos ajude a não sermos neutros, mas comprometidos completamente contigo. Que possamos reconhecer Teu poder em nossas vidas e confiar plenamente na Tua direção. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que a verdadeira bem-aventurança está em ouvir e obedecer a Tua palavra. Nos molde a Tua imagem e nos capacite a viver como testemunhas fiéis do Teu amor e poder. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, confiando em Tua bondade e fidelidade. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a importância de viver uma vida cheia da presença de Deus. Lucas nos lembra que o verdadeiro poder e proteção vem de um coração entregue a Cristo e preenchido pelo Espírito Santo. Que esta palavra seja um convite para buscar mais de Deus em sua vida, guardar a sua palavra e viver em obediência a Ele. Lembre-se de que a verdadeira bem-aventurança está em ouvir e praticar os ensinamentos do Senhor. Caso você tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor te abençoe, fortaleça sua fé e encha sua vida com a sua paz e presença. Amém.